Capítulo 10. Deacon. O sol brilhou por quase uma semana sobre o jardim secreto. O jardim secreto era como Mary o chamava quando pensava nele. Ela gostou do nome e gostava ainda mais da sensação de estar protegida por seus belos muros antigos, sem ninguém saber onde estava. O jardim parecia existir em um mundo de contos de fadas. Os poucos livros que ela havia lido e gostado eram de contos de fadas, e em algumas das histórias havia jardins secretos. Às vezes, as pessoas dormiam neles por mais de 100 anos, o que ela achava bastante estúpido. Ela não tinha intenção de dormir e, na verdade, estava cada vez mais desperta a cada dia em Misselthwaite. Ela começava a gostar do ar livre. Não odiava mais o vento, agora gostava dele. Já corria mais rápido e por mais tempo, e conseguia pular corda até 100. Os bulbos do jardim secreto devem ter ficado surpresos. Espaços tão belos e limpos foram abertos ao redor deles que agora podiam respirar o quanto quisessem e, na verdade, mesmo sem que Dona Mary soubesse, eles começaram a se animar debaixo da terra escura e a trabalhar com mais afinco. O calor do sol agora podia aquecê-los, e quando a chuva caísse os alcançaria imediatamente, então começaram a se sentir mais vivos. Mary era uma pessoinha estranha e determinada que agora tinha algo interessante a que se dedicar. E estava realmente absorta. Trabalhava, cavava e arrancava ervas daninhas diligentemente, mais e mais satisfeita com seu trabalho a cada minuto, em vez de se cansar dele. Aquilo era como um jogo fascinante. Ela encontrou muitos mais pontos verdes claros brotando do que imaginava. Pareciam despontar em todos os lugares e a cada dia ela tinha a certeza de encontrar outros novos, alguns tão pequenos que mal apareciam acima da terra. Eram tantos que ela se lembrava do que Marta havia dito sobre os milhares de flocos de neve e sobre os bulbos que se espalhavam e geravam outros. Eles haviam sido abandonados há 10 anos e talvez tivessem se espalhado, como os flocos de neve, aos milhares. Ela se perguntou quanto tempo demoraria para revelarem que flores eram. Às vezes, parava de cavar para olhar o jardim e imaginar como seria quando estivesse coberto de infinitas coisas lindas em flor. Durante aquela semana de sol, ela se tornou mais íntima de Ben Weatherstaff. Ela o surpreendeu várias vezes, aparecendo ao seu lado como se tivesse brotado do chão. A verdade é que ela temia que, caso a visse chegando, ele recolhesse suas ferramentas e fosse embora, então sempre caminhava em sua direção o mais silenciosamente possível. Mas, na verdade, ele não a rejeitava com a mesma intensidade do início. Talvez estivesse secretamente lisonjeado com o evidente desejo da menina por sua companhia idosa. Além disso, ela estava muito mais simpática do que antes. Ben Weatherstaff não sabia que, quando ela o viu pela primeira vez, o tratou como a um nativo, imaginando que um velho zangado e forte de Yorkshire também estivesse acostumado a dar salaam para seus patrões e simplesmente obedecer às suas ordens sem pensar. "Cê parece um pisco", disse ela certa manhã, ao erguer a cabeça e vê-la parada ao seu lado. "Nunca sei de que lado você vai aparecer." "Ele agora é meu amigo", afirmou Mary. "É bem do feitio dele", retrucou Ben Weatherstaff. "Ele agrada às mulheres só para se mostrar. Ele faz de tudo para se exibir e desfilar às penas da cauda. Ele é tão orgulhoso que parece um pavão." Ben Weatherstaff raramente falava muito e às vezes nem respondia às perguntas de Mary, exceto com grunhidos, mas naquela manhã estava mais falante do que de costume. Levantou-se e apoiou sua bota de cravos no topo de sua pá enquanto a examinava. "Faz quanto tempo que você já está aqui?" Ele disparou. "Acho que mais ou menos um mês", respondeu ela. "Já começou a dar orgulho para Misselthwaite", disse ele. "Já está um pouco mais gorda e não fala mais daquele jeito irritante. Cê parecia um corvinho depenado quando apareceu da primeira vez aqui no jardim. Acho que nunca botei os olhos numa menina mais feia e encardida." Mary não era vaidosa e como nunca pensava em sua aparência, não se perturbou. "Sei que estou mais gorda", confirmou ela. "Minhas meias ficaram apertadas. Antes, costumavam ficar folgadas." "Lá vem o pisco", Ben Weatherstaff. E realmente ali estava o pisco, e ela o achou mais bonito do que nunca. Seu colete vermelho estava lustroso como cetim e ele sacudia suas asas e cauda,
inclinava a cabeça e saltitava com todos os tipos de gracejos. Parecia determinado a fazer bem. Veatestav admirá-lo. Mas bem foi sarcástico. Eita, olha só você! Disse o velho. Cê pode se mostrar um pouco pra mim quando não tiver ninguém melhor? Cê tá alisando seu colete e polindo suas penas já faz 2 semanas. Eu sei por quê. Cê tá cortejando uma dona moça bem fornida em outro lugar, contando umas mentiras para ela, que você é o melhor pisco da charneca de micel e que vai brigar com os outros pisco. Ó! Olhe para ele! Exclamou Mary. O pisco estava fascinante e bastante ousado. Aproximava-se mais e olhava para Ben Veatestav de maneira cada vez mais envolvente. Voou até o arbusto de groselha mais próximo, inclinou a cabeça e cantou uma musiquinha para ele. Cê acha que é melhor que eu só porque você canta assim? Disse Ben, franzindo o rosto de tal forma que Mary teve certeza de que ele tentava fingir estar bravo. Cê pensa que ninguém pode com você, é? O pisco abriu as asas e Mary mal pôde acreditar, e ele voou direto para o cabo da pá de Ben Veatestav e pousou sobre ela. Então o rosto do velho se enrugou lentamente em uma nova expressão. Ficou parado como se estivesse com medo de respirar, como se temesse que qualquer movimento seu pudesse fazer o pisco fugir. Então falou quase num sussurro. Bom, eu desisto. Disse tão suavemente que parecia outra pessoa. Cê sabe como conquistar as pessoas, sabe mesmo. Parece até coisa do outro mundo. E ficou ali, sem se mexer, quase sem respirar, até que o pisco deu outra ruflada de asas e voou para longe. Então Ben ficou olhando para o cabo da pá como se houvesse alguma magia nela, e voltou a cavar sem dizer nada por vários minutos. Mas como ele ficava sorrindo de quando em quando, Mary não teve medo de falar com ele. Você tem seu próprio jardim? Ela perguntou. Não. Sou solteiro e moro no porão com o Martin. Se você tivesse um, inquiriu Mary, o que plantaria nele? Repolho, batata e cebola. Mas e se fosse um jardim de flores? Insistiu Mary. O que plantaria? Bulbos e coisas perfumadas, mas principalmente rosa. O rosto de Mary se iluminou. Você gosta de rosas? Ben Veatestav arrancou uma erva daninha e a jogou de lado antes de responder. Olha, eu gosto, sim. Aprendi a gostar com uma moça quando eu era jardineiro dela. Ela tinha muita roseira em um lugar que ela gostava, e ela amava as roseiras como se fossem criança, ou pisco. Ela até beijava as roseiras. Puxou outra erva daninha e fez uma careta para ela. Mas isso já faz uns 10 anos. E onde ela está agora? Perguntou Mary, muito interessada. No céu, respondeu ele, e cravou sua pá profundamente no solo. Foi o que o padre disse. E o que aconteceu com as roseiras dela? Tornou a perguntar, mais interessada do que nunca. Largaram elas lá, sozinha. Mary se animava cada vez mais. Acha que todas elas já morreram? As roseiras morrem de verdade quando são deixadas sozinhas? Ela arriscou. Bom, eu gostava tanto delas, e também gostava da menina, e ela gostava tanto delas, admitiu Ben Veatestav com relutância, que 1 ou 2 vezes por ano eu ia trabalhar nelas um pouco, podava e cuidava das suas raízes. Tavam tudo abandonada, mas com solo fértil, então algumas delas viveram. Quando elas não têm folhas e estão cinzentas, marrons e secas, como saber se estão vivas ou mortas? Perguntou Mary. Tem que esperar a primavera chegar nelas. Espera o sol brilhar na chuva e a chuva cair quando tá sol e daí se vai descobrir. Como, oh como? Exclamou Mary, descuidando-se. Olha os ramos e os galhos e se tiver uns caroço marrom inchando aqui e ali, cê fica de olho depois da chuva quente para ver o que acontece. De repente ele parou e olhou com curiosidade para o rosto ansioso dela. Agora você de repente se preocupa tanto com as roseiras e essas coisas? Disparou. Dona Mary sentiu seu rosto corar. Quase teve medo de responder. Eu queria brincar disso, e de fingir que tenho um jardim só meu, gaguejou.
Eu não tenho nada para fazer. Eu não tenho nada, e nem ninguém. Bom, disse Ben Veterstar lentamente, enquanto a observava, isso é verdade. Você não tem mesmo. Ele pronunciou aquilo de maneira tão estranha que Mary se perguntou se ele realmente sentia um pouco de pena por ela. Ela nunca sentirá pena de si mesma, apenas se sentia cansada e zangada, pois não gostava tanto assim das pessoas e das coisas. Mas agora o mundo parecia estar mudando e se tornando mais agradável. Se ninguém descobrisse sobre o jardim secreto, ela poderia se divertir para sempre. Ficou ali por mais 10 ou 15 minutos e arriscou fazer todas as perguntas que quis. Ben Veterstar respondeu a cada uma delas com seu jeito esquisito e resmungão, mas não parecia zangado, pois não pegou sua paz e sumiu dali. Ele contou algo sobre roseiras quando ela já estava de partida, o que a lembrou daquelas mencionadas antes. Você vai ver aquelas outras roseiras agora? Ela perguntou. Não fui este ano. Meu reumatismo deixou as articulação muito dura. Disse isso com sua voz resmungona e, de repente, pareceu ficar zangado, embora ela não entendesse o motivo. Olha aqui. Ele disse bruscamente. Chega de tanta pergunta. Você é a menina mais perguntadeira que eu já conheci. Vai brincar pra lá. Acabou a minha cota de falação por hoje. Pareceu tão irritado que ela entendeu que não adiantava ficar ali nem mais um minuto. Ela pulou corda pela calçada externa pensando sobre ele, dizendo a si mesma que, por mais estranho que fosse, ali estava outra pessoa de quem ela gostava, apesar do mau humor. Ela gostava do velho Ben Veterstar. Sim, gostava dele. Sempre tentava fazê-lo conversar. Além do mais, ela começava a acreditar que ele sabia tudo sobre flores. Havia uma calçada cercada de loureiros que contornava o jardim secreto e terminava em um portão que se abria em um bosque, no parque. Ela pensou em dar a volta por aquele caminho e ver se encontrava algum coelho pulando pela mata. Ela gostava muito de pular e, quando chegou ao pequeno portão e o abriu, ouviu um assobio baixo e peculiar e decidiu descobrir o que era. Na verdade, era uma coisa muito estranha. Ela prendeu a respiração quando parou para olhar. Um menino estava sentado com as costas apoiadas em uma árvore, brincando com uma flauta rústica. Era um garoto esquisito de cerca de 12 anos. Parecia muito limpo, com seu nariz empinado e suas bochechas avermelhadas como papoulas. Dona Mary nunca vira olhos tão redondos e azuis no rosto de um menino. E no tronco da árvore em que se encostava, um esquilo castanho se agarrava e olhava para ele, e por trás de um arbusto próximo um fazão delicadamente esticava seu pescoço para espiar, e bem perto dele havia 2 coelhos sentados farejando com seus focinhos trêmulos. Na verdade, parecia que todos se aproximavam para observá-lo, atraídos pelo estranho chamado que sua flauta produzia. Quando ele viu Mary, ergueu sua mão e falou em uma voz quase tão baixa como o seu assobio. Não se mexe, disse ele. Senão eles fogem. Mary permaneceu imóvel. Ele parou de soprar a flauta e começou a se levantar. Seus movimentos eram tão lentos que mal parecia se mover, mas finalmente se pôs de pé e então o esquilo voltou a subir nos galhos de sua árvore. O fazão encolheu a cabeça e os coelhos caíram de 4 e saltaram para longe, embora nenhum deles demonstrasse medo. Meu nome é Deacon, disse o menino. Eu sei que você é a Dona Mary. Então Mary percebeu que misteriosamente já sabia que ele era Deacon assim que o vira. Quem mais poderia encantar coelhos e fazões como os nativos da Índia encantam serpentes? Ele tinha uma boca larga, vermelha e curvada e seu sorriso se espalhava por todo o rosto. Levantei devagar, explicou ele, porque se você faz um movimento rápido, ele se assusta. Quando tem coisas selvagens por perto, tem que mexer o corpo devagar e falar bem baixinho. Falava com ela como se a conhecesse muito bem, e não como se nunca tivessem se visto. Mary não sabia nada sobre meninos e falava com ele um pouco rígida, pois se sentia um tanto tímida. Você recebeu a carta de Marta? Ela perguntou. Ele acenou sua cabeça, coberta de cachos cor de ferrugem. Foi por isso que eu vim. Ele se abaixou para pegar algo no chão. Trouxe as ferramentas de jardim. Tem uma pá de mão, um ancinho,
um garfo e uma enxadinha. Eita! Eles são bons. Tem uma espátula também. E a mulher da loja colocou um pacote de papoula branca e um de esporinha azul quando comprei as outras sementes. Me deixa ver as sementes? Pediu Mary. Ela desejou ser capaz de falar como ele, que tinha um discurso tão rápido e fácil. Parecia que ele gostava dela e que não tinha o mínimo medo de que ela não gostasse dele, embora fosse apenas um simples menino da charneca, com roupas remendadas, rosto engraçado e uma cabeça ruiva despenteada. Quando ela se aproximou, percebeu um aroma fresco e límpido de urze, grama e folhas, quase como se ele fosse feito dessas coisas. Aquilo agradou e quando olhou para seu rosto esquisito de bochechas vermelhas e olhos azuis redondos, esqueceu-se de sua timidez. Vamos sentar neste tronco para olhar as sementes, sugeriu ela. Sentaram-se e ele tirou um desajeitado embrulho de papel pardo do bolso do casaco. Desamarrou o barbante e ali dentro havia outros pacotes menores e mais organizados, com imagens de flores diferentes em cada um deles. Tem um monte de minhonetes e papoulas, ele avisou. Minhonete é a coisa com o cheiro mais doce que você já viu, e vai crescer em qualquer lugar que você espalhar elas, igual às papoula. Elas vão brotar e desabrochar só de assobiar para elas, e são as mais bonitas de todas. Ele parou e virou a cabeça rapidamente, seu rosto com bochechas de papoula se iluminou. De onde esse pisco tá chamando a gente? O chorear vinha de um espesso arbusto de azevinho, cujas bagas vermelhas brilhavam, e Mary achou que sabia de quem era o canto. Ele está realmente nos chamando? Ela perguntou. Tá, sim, disse Deacon, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ele tá chamando algum amigo dele. É o mesmo que dizer, tô aqui. Olha para mim. Quero conversar um pouco. Olha ele lá, no mato. Ele é de quem? Ele é de Ben-Vetterstaff, mas acho que ele me conhece um pouco, respondeu Mary. Ah, ele te conhece, disse Deacon baixando a voz novamente. E ele gosta de você. Ele acha que é seu amigo. E vai me contar tudo sobre você num minutinho. Deacon aproximou-se bastante do arbusto, com um movimento lento que Mary já notara antes, e então emitiu um gorjeio quase igual ao do próprio pisco. O pássaro ouviu atentamente por alguns segundos, e então respondeu como se soubesse falar. Ele é seu amigo, sim, riu Deacon. Você acha que ele é? Exclamou Mary ansiosamente. Ela queria muito saber. Você acha que ele realmente gosta de mim? Ele não chegaria perto de você se não achasse, respondeu Deacon. Os pássaros são arisco e os pisco pode ser mais arredio que gente. Olha, ele tá querendo te agradar agora. Ele tá dizendo, e não tá me vendo, menina? E realmente parecia ser verdade. Ele se moveu para o lado, gorjeou e se inclinou ao pular em seu arbusto. Você entende tudo o que os pássaros dizem? Perguntou Mary. O sorriso de Deacon cresceu para os lados de sua boca grande, vermelha e curvada, e ele esfregou os cabelos bagunçados. Acho que sim, e eles também acham que sim, disse ele. Eu já moro na charneca com eles faz tempo. Eu vi eles quebrar a casca, piar e saltar e aprender a voar e começar a cantar tão de perto que comecei a achar que eu era um deles. Às vezes eu penso que sou um pássaro, uma raposa, um coelho, um esquilo, ou até um besouro. Eu sei lá. Ele riu e voltou para o tronco, falando novamente sobre as sementes de flores. Deacon explicou a ela como seriam quando crescessem, e explicou como plantá-las, observá-las, adubá-las e regá-las. Já sei, disse ele de repente, virando-se para ela. Vou plantar elas agora mesmo. Onde fica o jardim? As mãos finas de Mary se engancharam e pousaram em seu colo. Ela não sabia o que dizer, então por um minuto inteiro ficou em silêncio. Ela não havia pensado nisso e se sentiu acuada. Sentiu seu rosto corar e depois empalideceu. Cê tem algum jardinzinho, não tem? Deacon perguntou. Ela passou de corada para pálida. Deacon notou isso e, como ela ainda não dizia nada, ficou confuso. Eles não te dariam um pedacinho de terra para plantar? Ele perguntou.
Você ainda não tem? Ela apertou as mãos com ainda mais força e voltou os olhos para ele. Eu não sei nada sobre meninos, disse ela lentamente. Você guardaria um segredo, se eu lhe contasse? É um grande segredo. Não sei o que faria se alguém o descobrisse. Acho que morreria. Disse a última frase com bastante veemência. Deacon pareceu mais confuso ainda e até esfregou a mão na cabeleira áspera outra vez, mas respondeu com muito bom humor. Eu guardo o segredo o tempo todo, disse ele. Se eu não guardasse o segredo dos outros, segredo sobre os filhotes de raposa, os ninhos dos pássaros, e das tocas das coisas selvagens, nada ficaria seguro na charneca. Então, sim, eu sei guardar segredo. Dona Mary não pretendia estender a mão e agarrar sua manga, mas o fez. Eu roubei um jardim, confessou ela, muito rápido. Não é meu. Não é de ninguém. Ninguém o quer, ninguém se importa com ele, ninguém nunca entra lá. Talvez já esteja tudo morto nele. Eu não sei. Ela começou a sentir calor e ficou irritada como nunca antes em sua vida. Eu não me importo, não me importo. Ninguém tem o direito de tirar ele de mim pois eu cuido dele e eles não. Estão deixando aquilo morrer, trancado e sozinho, concluiu apaixonadamente e levou as mãos ao rosto, desatando a chorar, pobre e pequena Dona Mary. Os curiosos olhos azuis de Deacon se arregalaram ainda mais. Eita! Ele disse, deixando escapar sua exclamação devagar, e a maneira como fez isso demonstrou tanto admiração quanto simpatia. Não tenho nada para fazer, disse Mary. Nada me pertence. Eu mesmo descobri e entrei sozinha. Sou exatamente como o Pisco, e eles não tiraram o jardim do Pisco. Onde fica? Perguntou Deacon em voz baixa. Dona Mary levantou-se imediatamente do tronco. Ela sabia que estava irritada outra vez, e obstinada, e não se importou nem um pouco com isso. Estava arrogante e indiana novamente, e ao mesmo tempo sentia calor e tristeza. Venha comigo e eu lhe mostro, disse ela. Ela o conduziu ao redor do caminho dos loureiros e até a calçada onde a era crescia tão densa. Deacon a seguiu com uma expressão esquisita, quase de pena. Sentia como se estivesse sendo levado para ver o ninho de algum pássaro estranho e que deveria se mover suavemente. Quando ela foi até o muro e ergueu a cortina de era, ele se surpreendeu. Havia uma porta e Mary a empurrou lentamente para que entrassem. Então Mary parou e acenou corajosamente com a mão. É aqui, disse ela. É um jardim secreto e eu sou a única no mundo todo que deseja que ele viva. Deacon caminhou em círculos pelo jardim, e depois deu voltas e mais voltas. Eita, disse quase em um sussurro, é um lugar estranho de bonito. Parece até que a gente tá num sonho.